Irmãos, é com muita alegria que nessa quarta-feira, dia 13 de abril, nessas vésperas já do Tríduo Pascal, já estamos nessa Semana Santa que vos peço de rezarem pelas Filipinas. Muitos tufões, muitas enchentes, mais de 17 mil pessoas desabrigadas, quase 50 pessoas mortas aqui por causa dos tufões. Uma das ilhas, e as Filipinas têm 7.700 ilhas, a ilha de Negros, mais no sul, que está sendo muito, muito assolada. Apesar de todas as ilhas estão debaixo de água, muitas vezes durante o dia não tem eletricidade e por isso os atrasos também na conexão de internet e no envio das Lexus. Mas rezemos por esse povo que continua com o sorriso nos lábios, mas que sofre, para além de muita miséria, todas essas intempéries. Então é como se o filipino já esperasse que a sua casa, que é muito pobre, ela vai ser destruída várias vezes ao ano, mais de 20 fortes tempestades. E aqui tem um sistema que você recebe no seu celular um alerta, uma mensagem de alerta. Então à noite, passamos a noite com alerta vermelho, com sirenes, escutando esses alertas para se ter cuidado com as grandes enchentes, as grandes tempestades, os deslizamentos de terra. Então rezemos por esse povo filipino, onde as nossas irmãs acabaram de fundar e onde temos uma belíssima fazenda da esperança aqui em Masbate, na região de Masbate. A ilha se chama Masbate e a região onde nós estamos, Milagres. A fazenda em si é muito bem estruturada e é num lugar alto, mas à volta tem milhares de pobres e nós vemos bem, quando caminhamos pelas ruas, todas as necessidades que existem. Então, rezemos e peçamos a Deus olhos para ver aquilo que podemos fazer. Continuamos hoje nesse conteúdo objetivo e na dimensão subjetiva da fé. Número 138 do nosso livro de vida. A fé compreende a adesão pessoal, que é a dimensão subjetiva, e a vida de Deus, o conteúdo objetivo. E é transmitida e veiculada, propagada, difundida pela Igreja através da tradição, assim como da sua vivência histórica. O conteúdo objetivo da revelação faz passar a nossa fé por Cristo, e crer não é somente aprender coisas sobre Cristo, é discernir Deus e o seu Filho para entrar em comunhão com eles. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. 1 João 5:9. A dimensão subjetiva, amém, que vem do verbo hebraico aman, que significa resistir, aguentar, sustentar, ser fiel, exprimindo solidez. A fé daquele que crê permite-lhe apoiar-se em Deus, confiar e encontrar nele a verdade. Ele é fiel e seguro e não pode nem se enganar, nem nos enganar. A nossa fé não é um vago sentimento religioso, um vago estado de alma piedosa, mas um ato de adesão pessoal, engajando a nossa escolha voluntária. E Felipe Madre vai nos dizer, é o Espírito Santo em mim, provocando a adesão aos pensamentos de Deus. Se eu deixo esta fé inativa, ela não tardará a morrer em mim. Ela não é um equilíbrio tranquilo, mas um desequilíbrio permanente em Deus. Ela é ainda uma atenção amorosa, viva para com Deus. Tomemos cuidado para que nenhuma distração presente venha roubar este momento que pertence a Deus. Romanos 12:11, sede diligentes, sem preguiça, fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A fé impulsiona-me a tomar uma decisão pessoal e livre e fundada no amor de Deus. Ela é um ato transformante, uma conversão e uma santificação no meu ser. Dando a sua pouca fé, você vai crescer, porque ela se lhe transformará ao longo da caminhada. Então, muito bonito entre entendermos o que é o conteúdo objetivo da fé e justamente que é a própria vida de Deus, e a nossa adesão a esse conteúdo objetivo, que é a dimensão subjetiva. Ou seja, a forma com que eu recebo a fé, o conteúdo objetivo da fé, e a forma como eu a vou transmitir, veicular, propagar, difundir através da Igreja, através da tradição e também através da vivência histórica. Então,
o nosso conteúdo objetivo da revelação faz passar a nossa fé por Cristo. Crer não é somente, isso é muito importante, aprender algo sobre Cristo, mas é entrar em união, em comunhão, em relação de intimidade com o próprio Deus. Por isso, a dimensão subjetiva da fé significa resistir, aguentar, sustentar, ser fiel, exprimindo solidez. Então, quando eu digo eu creio, quando eu digo amém, eu digo que eu aceito resistir, que eu aceito aguentar os desafios da fé, os embates, as calúnias, que eu aceito ser fiel, que eu aceito exprimir solidez. Não é então um sentimento religioso, um vago sentimento de uma alma piedosa, mas é um ato de verdade de alguém que se engaja pela fé e que escolhe voluntariamente. E isso não vai gerar uma vida tranquila. Muitas pessoas acham, mas Deus vai me dar a paz. Sim, Deus vai nos dar a paz, mas não é por uma vida de marasmo, nem de maresia. Vemos aqui nas Filipinas, as pessoas estão sofrendo, cai a casa, morrem pessoas, há grandes sofrimentos. E esse povo continua a celebrar a sua fé, a resistir na fé, a dar testemunho da sua confiança em Deus. Então, sem preguiça, sem indolência, mas sendo fervorosos no Espírito, devemos, se temos fé e se queremos manifestá-la de forma muito coerente, viver de forma coerente com a nossa fé, sermos diligentes e trabalharmos para a nossa conversão e a conversão dos outros, para a nossa santificação e a santificação dos outros, porque a fé é um ato transformante. Muito belo essa imagem. A fé vai nos transformar, a fé vai transformar a nossa vida e a nossa forma de agir. Isaías 50, 4-9, o Senhor me deu uma língua de discípulo para que eu soubesse trazer alcançado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. O Senhor abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não recuei. Eu ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O Senhor virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado, eis porque fiz do meu rosto uma pederneira e tenho a certeza que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende a minha causa. Quem ousará mover uma ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que ele se apresente. É o Senhor que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Essa palavra de Isaías é uma das palavras mais bonitas em que vemos que o Senhor verdadeiramente nesse tempo quer nos dar uma vida de fé, uma vida teologal, uma vida de união a Ele, mas que tudo isso passa por uma escuta como discípulo. O Senhor vai nos dar uma língua de discípulo, mas para isso Ele vai me dar um despertar no meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. É bonito porque o primeiro ato de libertação de uma pessoa é a escuta, ser capaz de escutar, ser capaz de escutar Deus, que nos fala através dos acontecimentos, que nos fala através dos irmãos e que nos fala diretamente. É por causa de Ti, Senhor, que eu suporto todos os insultos. É o salmista 68, Salmo 68, que nos ajuda a cantar esse ato de fé. É por Tua causa que eu suporto insultos, que a confusão me cobre o rosto, que me tornei um estrangeiro aos meus irmãos, um estranho para os filhos da minha mãe, pois o zelo da Tua casa me devora e os insultos dos que Te insultam recaem sobre mim. O insulto partiu-me o coração até desfalecer. Esperei por compaixão e nada, por consoladores e não os encontrei. Como alimento deram-me fel, e na minha sede fizeram-me beber vinagre. Louvarei com um cântico o nome de Deus e o engrandecerei com ação de graças. Os pobres vêm e se alegram, vós que buscais a Deus, que o vosso coração viva. Porque o Senhor ouve os indigentes e nunca rejeita os seus cativos. Nesse Salmo 68, muito bonito, esse clamor do salmista, que como que recolhe as palavras que poderíamos dizer que são as palavras de Jesus na cruz. Estranho essa passagem que Jesus teve que viver, que
aqueles que são seus não o reconhecem, que o insultam, que o escarnecem e que na sua agonia, em vez de lhe darem consolo, lhe dão vinagre. Nós estamos na Semana Santa, nós estamos nesse momento ápice de toda a nossa vivência da fé, e nós vamos acompanhar Jesus ao longo desses dias na sua agonia, nas suas dores, nas suas traições, mas também na sua oferta definitiva para nos salvar. Diante do fel das nossas almas, diante do vinagre que nós lhe oferecemos, Jesus não recua, mas ao contrário, ele avança na doação da sua vida. E ele avança com um canto de ação de graças. E aí é essa a beleza que nós podemos ver daqueles que têm fé. Mesmo se estão sofrendo, podem louvar a Deus e confiar em Deus as suas vidas. Mateus 26, 14 a 25. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi até aos chefes dos sacerdotes e disse: "O que me darei se eu o entregar?" Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata. E a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus dizendo: "Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa?" E ele respondeu: "Ide à cidade, à casa de alguém e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comia, disse-lhes: "Em verdade digo que um de vós me entregará." Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: "Acaso sou eu, Senhor?" Ele respondeu: "O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria que aquele homem não ter nascido." Então Judas, seu traidor, perguntou: "Porventura sou eu, Rabi?" E Jesus respondeu-lhe: "Tu dizes." É impressionante face à hipocrisia de Judas, o ato de amor de Jesus. Jesus permanece no seu amor, Jesus permanece nos desejos de dar uma chance a que Judas se arrependa, mas ele, que já tinha acertado esse valor com o qual ele ia vender Jesus, ele permanece na sua ironia, na sua hipocrisia. E justamente diante da Semana Santa nós podemos ver o quanto o sofrimento de Jesus é grande, porque ele está rodeado dos amigos que o traem, dos amigos que o negam, dos amigos que o vendem, dos amigos que o abandonam, e tudo isso deviam ser os íntimos. Então façamos nós a diferença, se possível, façamos nós parte daqueles que consolam o coração de Jesus durante essa semana, que queremos seguir Jesus de perto e que não vamos traí-lo ou renegá-lo. Santo Agostinho nos dá uma palavra muito luminosa, dizendo assim: "O Senhor definiu a plenitude do amor com que devemos amar-nos uns aos outros, quando disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos." Daqui se conclui que o mesmo evangelista João diz em sua epístola: Jesus deu a vida por nós. Portanto, nós devemos dar a vida uns pelos outros, amando-nos verdadeiramente uns aos outros, como ele nos amou até dar a sua vida por nós. Que assim seja durante essa Semana Santa e que nós, com essa Páscoa, possamos viver uma nova etapa no amor, uma nova etapa na capacidade de doarmos a nossa vida. E estando aqui nas Filipinas, é isso que queremos dizer a Jesus, é que estamos dispostos a dar a vida por mais esse povo numeroso, por mais esse povo que tem sede de Deus, que quer encontrar a sua palavra, que quer ser formado na vida espiritual e que quer viver essa Páscoa da morte para a ressurreição. Que Deus nos abençoe a todos juntos como família espiritual e que Deus nos encha dessa alegria maior de estarmos unidos a Ele.